Olá, turma do nono ano. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de História e dar seguimento aos nossos conteúdos. Não poderemos mais ter as nossas aulas presenciais por um tempo que eu espero que seja breve, devido à questão mundial da pandemia do Covid-19. No entanto, o SESI está disponibilizando aos alunos e professores a plataforma Plural, que é esta plataforma que você está. Nós iremos usar ela até que possamos voltar novamente às nossas aulas presenciais. Aqui nós estaremos dando todas as orientações necessárias para que o aluno possa compreender da melhor forma possível cada conteúdo. No nosso caso aqui de História, nós vamos fazer essas explicações nessas aulas gravadas. Depois nós vamos fazer exercício dos livros e depois eu estarei postando os exercícios de acordo com os assuntos trabalhados. É muito importante que você preste bem atenção nos horários das nossas aulas. Todas as vezes do seu calendário de horário de aulas que tiver aula de História, você acesse a plataforma, que eu espero que a gente vai dominar essa plataforma para aproveitar todos os recursos que ela nos oferece. E lá no horário de aula, das aulas de História, sempre vai ter um material concernente aos nossos dias de aula de História, para que você possa assim acompanhar e ter um bom desenvolvimento nos seus estudos. Aqui, agora nesse momento, eu vou apresentar o que nós vamos estudar no livro 2. Nós vamos estudar livro 2, História nono ano, capítulo 1, o totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Capítulo 2, Brasil, da Revolução de 1930 à ditadura civil-militar. Dois temas que nós vamos trabalhar nesse livro 2, que são temas que vão seguir aqueles que nós já trabalhamos no livro 1. Então, é um segmento de assunto. Assuntos muito bons de serem memorizados e entendidos. Por quê? Porque é uma sequência histórica que nós vamos acompanhar nesse momento. Atente bem. Segunda Guerra. O que nós estudamos no livro 1? A Primeira Guerra Mundial. Estudamos todas aquelas características. Graças a Deus conseguimos fazer interações, seminários. Tivemos a oportunidade de ler, discutir em sala sobre o assunto. E agora nós vamos dar o prosseguimento a esse assunto. Começando com o capítulo 1, o totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Nós vamos... Só lembrando, aluno, que a disposição que eu vou colocando aqui é a mesma disposição que está no seu livro didático, ok? Então você vai acompanhando tópico por tópico. Então, quando nós explicarmos em cada aula, cada tópico, e assim nós vamos sucessivamente, ok? Então, como entender esse totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial? O mundo depois da Primeira Guerra Mundial, o que quer dizer isso? E a origem das ideias totalitárias. O mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Com certeza, um mundo que ficou totalmente devastado. As cidades europeias, aonde foram o cenário da Primeira Guerra, elas ficaram todas destruídas e desestruturadas economicamente, politicamente, socialmente, que trouxe o quê? Fome, trouxe desemprego em massa e uma diminuição drástica da sua população, principalmente de homens. Foram 15 milhões de mortos, com mais 20 milhões de mutilados que ficaram da Primeira Guerra. Então, nós podemos ver que o mundo depois da Primeira Guerra Mundial, claro, se referindo ao mundo europeu, ok? O mundo todo sofreu economicamente, podemos dizer assim, salvo as Américas, Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, América Central, que não sofreram impacto muito grande, porque não foi aqui no nosso território que aconteceu, mas lá na Europa, então ficou totalmente devastado.
E como reconstruir agora? E como se recuperar de tudo isso? Então, após a Primeira Guerra, ficou totalmente uma Europa desestruturada e desorganizada. E como eles poderiam agora organizar isso? E como eles poderiam agora consertar tudo isso? Quais foram, além dessas consequências, as outras consequências que aconteceram e que abalou o mundo todo da época? É isso que nós vamos ver de cada ponto. Aqui, no caso, a origem das ideias totalitárias. O que significa isso, origem das ideias totalitárias? Quais são as ideias totalitárias? Vamos entender que o regime político que imperava no mundo antes da Primeira Guerra Mundial era regime republicano, eram governos republicanos que trouxeram, né, uma perspectiva de governo de república democrática. Essa república democrática, elas não conseguiram, na visão agora após Primeira Guerra, satisfazer as expectativas, principalmente das nações europeias que estavam agora destruídas. França, Itália, Alemanha, então Holanda. Então foram nações que ficaram muito devastadas. Aí começou a surgir a ideia agora lá no meio dos países. Será que o sistema, essa democracia funciona? Será que esse regime republicano democrático realmente funciona? Para atenuar mais ainda as dificuldades, o que aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial? Mais especificamente em 1929, uma grande crise econômica que começou nos Estados Unidos. E agora o mundo estava totalmente descreditado do sistema democrático. A República Democrática já não era mais a visão maior. Então, nesse momento, nascem essas ideias dentro da Europa. Pessoas, políticos, eles começam a criar esse conceito de que o sistema de organização social, que o sistema de governo, ele tinha que mudar. Porque no sistema passado tinha acontecido a guerra, no caso a Primeira Guerra, tinha acontecido a crise que abalou ainda mais o mundo, além das consequências drásticas da guerra. Agora começou a se especular a ideia, será que dá certo realmente a democracia? Será que essa república democrática que os países, a maior parte dos países do mundo adotar, será que isso dá certo? Então essas ideias totalitárias, elas começaram a ganhar força, elas começaram a ganhar ideia. Aí essas indagações, essas perguntas feitas, que deram origem às ideias totalitárias. Que são ideias totalitárias? São formas de organização social, política, econômica, religiosa, ou seja, em todos os aspectos da sociedade, onde apenas um grupo político governa tudo, sobre o governo de um líder, ou seja, um totalitarismo. Porque se a república democrática é o governo do povo, é o governo de um parlamento, é o governo de um senado, agora não. Esses sistemas eles saem para dar lugar para um sistema só, um partido político, sob liderança de um só líder. Então esses dois primeiros pontos, agora é o que nós precisamos entender, que você precisa ler no livro, assimile bem, veja as explicações dadas aqui nesse momento e leia o seu assunto no livro. Bons estudos e até a próxima aula.